Gente, primeiramente, bom dia. Vamos mais uma aula de matemática, hoje dia 19 de outubro de 2021. Então, essa semana a gente vai trabalhar com comprimento, área e massa. Como calcular a área, como calcular o comprimento e como calcular a massa de um determinado objeto. Preste atenção no vídeo e resolva as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar o professor ou a professora de vocês, ok? Então, uma boa aula e um bom dia. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula é de matemática e é voltada para o 5º ano. O nosso tema: resolver e elaborar problemas com medidas das grandezas comprimento, área e massa. Quem está aqui com vocês, professor Luiz Mauro Costa Nunes. Nesta aula, observaremos que usamos cotidianamente diversos tipos de grandezas e suas medidas. Medir, como nós já vimos, é comparar. A unidade de medida é o padrão com o qual comparamos o que queremos medir. A escolha da unidade de medida deve estar de acordo com o que está sendo medido. Comprimento, então, vamos usar régua, trena, se você for medir temperatura, termômetro. Se você for medir massa, você vai usar a balança e assim por diante. As transformações das medidas de mesma grandeza serão realizadas de acordo com o que será solicitado nas situações problemas a seguir. Vamos lá? Ao medir uma tábua, um carpinteiro obteve o valor de 304,5 centímetros. A medida em metros é... Então, aqui a dica é o seguinte: 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, fazendo a análise, o que vale aqui é fazer a equivalência entre unidades de medidas e transformar centímetros em metros para resolver a situação. Então, nós pegamos 304,5 dividido por 100, que dá 3,045 ou 3 inteiros e 45 milésimos. Aqui vale uma dica: você tem a divisão por 100, então nós já vimos isso em aulas anteriores. Você desloca a vírgula para a esquerda 2 algarismos, ok? E vai ficar aqui 3,045 ou 3 inteiros e 45 milésimos. Então aqui nós temos a letra C, que transformamos 304,5 em metros. Um outro exemplo: uma chave de boca é um tipo de ferramenta muito utilizada por mecânicos. Quantos centímetros mede a boca dessa chave? Então você pode observar aqui que está indicado em milímetros, 16 milímetros. Lembrando que 10 milímetros é 1 centímetro. O que vale aqui é fazer equivalência entre unidades de medida e transformar milímetros em centímetros, porque a resposta está em centímetros, tá? E para resolver a situação, então nós dividimos 16 por 10, 1,6. Observe um zero, a vírgula desloca uma unidade para a esquerda, ok? Então a resposta correta é a letra C, 1,6 centímetros. Observe a figura e considere que o poste mede 10 metros de altura. Então, a altura da árvore você observa, eu estou considerando o poste com 10 metros de altura. Então, vamos lá analisar as alternativas. Mas antes, vamos ver a dica. O caminho é identificar grandezas mensuráveis que fazem parte do dia a dia e conhecer unidades de medida, no caso aqui, o metro. Então, vamos lá. Letra A, mais de 5 metros. Se o poste mede 10, não pode ser a letra A, porque essa árvore não chega nem a metade do poste. E metade de 10, 5 não chega, então não serve. Menos de 1 metro, teria que ser bem menor, não dá, Observa aqui que ela tem um pouco mais de 1 metro. Exatamente 5 metros, então estaria na metade. Não serve. Então, provavelmente, a letra C, pouco menos de 5 metros, ou seja, um pouco menos da metade. Qual estratégia você usaria para contar a área desse retângulo sem contar os quadrinhos um a um?
Observe aqui que cada quadrinho ele está indicando que tem 1 centímetro quadrado de área. Eu não preciso contar um a um, mas vamos lembrar que a área de um retângulo é comprimento vezes a largura, ou se você quiser, base vezes a altura. A ideia é você contar quantas unidades de quadrinhos tem em cada lado do retângulo. Não precisa contar em todos, só o que tem em cada lado. E multiplicá-las entre si, tá? Sendo que cada um tem 1 centímetro, então vamos lá. Olha, aqui cabe né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, olha, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui 20 centímetros quadrados. Não precisei contar todos. Basta o comprimento vezes a largura. Agora, o desafio é calcular a área dessa figura. Qual estratégia posso usar? Veja, ela não tem todos os lados iguais. Mas a estratégia aqui é você encontrar a área de cada retângulo separadamente e em seguida adicionar as áreas de ambos. Então eu tenho aqui a primeira área, observe, eu tenho uma altura, né, e tenho aqui uma base, então 3 vezes 2, 6. O outro também eu tenho uma altura 4 e a base 2, então 2 vezes 4, 8. Logo a área total é 6 mais 8, que vai dar 14 centímetros quadrados. Calcule, então, separadamente. Peso ou massa? Maria disse, eu tenho 25 kg de peso. E João disse, já eu tenho 25 kg de massa. Qual das duas crianças utilizou o termo correto para expressar-se? Peso ou massa? Vamos ver. Qual o peso ideal da mochila? Neste caso, antes de vermos o peso ideal da mochila, aqui, qual você acha que realmente expressou corretamente a palavra? Peso ou massa? Massa. João está correto. Quando você vai até uma balança, você está aferindo a sua massa, tá? A matéria do seu corpo, tá ok? E não o peso, que o peso tem influência da gravidade daquela localidade. Qual o peso ideal da mochila? O Ministério da Saúde adverte que crianças que carregam mochilas pesadas correm o risco de desenvolver problemas de saúde. O peso das mochilas não deve ultrapassar o limite de 10% do peso da criança. Vamos ver aqui. Foi verificado o peso, né, que seria massa, né, mas colocamos peso para entender melhor. O peso da mochila e a massa corporal dos alunos de uma sala de aula. Veja aqui eu tenho uma tabela indicando o nome do aluno, a massa corporal, o peso da mochila aproximadamente e o limite ideal que seria de acordo com o peso corporal e o peso da mochila. Qual a dupla de alunos desta turma não seguem as orientações do Ministério da Saúde em relação ao peso ideal da mochila e a sua respectiva massa corpórea? Tem que ser os dois, né? Será que é Mariana e Carolina? Maria e Bruno? Maria e Daniel? Ou Karina e Bruno? Bom, vamos lá, analisando cada uma. Mariana e Carolina. Mariana tem 27 quilos. Aqui o peso... Ah, tá acima. Olha, deveria ser 2,7. Será que é a alternativa A? Vamos ver, Carolina. 35 quilos, 3. Ah, mas está no peso ideal. Não. A dupla tem que estar fora. Então, vamos analisar outra dupla. Maria e Bruno. Maria, 25. O peso da mochila aproximado, 2,8. Olha aqui. Está mais pesado do que o limite ideal. Então, Maria está fora da recomendação do Ministério da Saúde. E Bruno, 3,1, também mais pesado. Então, a dupla que está fora das orientações do Ministério da Saúde para o peso da mochila em relação à massa corpórea é Maria e Bruno. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Essa é uma propriedade constante dos corpos, independente de onde estiverem, como nós falamos. Uma mochila com 2,7 quilos tem 2 quilos mais 0,700 quilos, ou 2,7 quilos, ou 2.000 gramas mais 700 gramas, 2.700 gramas.
O caminho aqui nessa atividade é identificar grandezas mensuráveis que fazem parte do dia a dia e conhecer unidades de medida, no caso aqui, o quilograma ou simplesmente quilo. Agora é com você. Observe as massas indicadas a seguir e associe cada balança à ficha correspondente. Então aqui eu tenho tomates 2 kg, presunto 0,5 kg e eu tenho uma parte de carne, um pedaço de carne medindo 1,6. Então vamos lá. Observe aqui que 2 kg é o mesmo que 2.000 gramas, né? 0,5, 500 gramas. E 1,6, então aqui eu tenho 1.600 gramas. Qual dessas balanças está com o produto mais pesado? Então esse aqui é com você agora, ok? São 3 alternativas. Será que é a carne? Será que é o presunto? Será que é o tomate? Ok? Super simples, né? Um recadinho contra o coronavírus, não descuide, cuide da sua saúde. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.